Agora, 9h10, nós começamos, nesta semana, aqui no Jornal Gente, uma série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Lembrando ao nosso ouvinte que dia 17 de setembro, na tela da Band, também, é claro, aqui na Rádio Bandeirantes, o primeiro debate entre os candidatos. É o tradicional debate da Band, que sempre começa, abre ali a corrida eleitoral de todos os anos em que há eleição para a prefeitura ou a eleição majoritária para presidente e governadores dos estados. Quem está conosco hoje é o pré-candidato do Partido Novo à Prefeitura de São Paulo, Felipe Sabará. Felipe, bom dia, tudo bom? Bom dia, Thaís. Bom dia, Agostinho. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. É um prazer falar com vocês. Muito obrigada. O Felipe Sabará foi secretário de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo nas gestões João Dória e Bruno Covas. Depois foi presidente do Fundo Social de São Paulo na gestão Dória no governo de São Paulo. Em outubro de 2019, o Felipe saiu do cargo e depois anunciou a sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo pelo Partido Novo. Como é que você se posiciona hoje no espectro político para o nosso ouvinte que quiser conhecê-lo, Felipe? Você, por exemplo, qual é hoje o seu posicionamento em relação à gestão João Dória frente ao governo do Estado? Bom, primeiro, bom dia, Thaís. Obrigado pela pergunta. Bom dia. Eu me posiciono no campo da direita. Sou uma pessoa sempre fui focado em promover oportunidades para as pessoas mais vulneráveis. Comecei muito jovem fazendo trabalho voluntário, depois fundei a Arca, que é um instituto que promove emprego e renda para pessoas acolhidas das ruas. Trabalhei no setor privado por 12 anos também, em empresas que desenvolvem produtos com responsabilidade socioambiental, e eu acredito muito naquele ditado, naquela frase que o melhor programa social é o emprego, né? Então eu sou uma pessoa que acredito muito no mercado como uma forma de saída da pobreza, né? E isso a direita defende. Também defendo um Estado menor, um Estado mais enxuto, e um Estado focado nas áreas essenciais, que para mim são saúde, educação, segurança, o cuidado da cidade, e principalmente não atrapalhar, né, o Estado não atrapalhando a vida do cidadão, né, para que o cidadão possa desenvolver sua renda. Então, me considero uma pessoa de direita por esses motivos, e a gente sabe que a esquerda devastou o Brasil nos últimos 14, 15, 16 anos. Então, por isso, entendo que o campo da direita é a melhor opção. Uma direita responsável, claro, uma direita responsável socialmente e ambientalmente, mas o mercado, a economia precisa ser aí a finalidade para as pessoas terem a sua renda, a sua dignidade, né? Então, sou uma pessoa de direita. Em relação à gestão João Dória, qual que é o seu posicionamento hoje, Felipe? Bom, eu trabalhei com o João Dória no município, né, como secretário de Desenvolvimento Social. O trabalho que eu fui convidado para desenvolver lá foi com a população mais vulnerável, né, como secretário de Assistência e Desenvolvimento Social. E ali nós criamos principalmente programas para emprego, né? Vocês se lembram do programa Trabalho Novo, que empregou pessoas que estavam nas ruas em empresas privadas. Então a primeira empresa foi o McDonald's ali, foram 207 pessoas empregadas no McDonald's. Foram 190 empresas no final e mais de 3 mil empregos. Então, eu tive uma oportunidade no campo liberal de trabalhar o social com um viés justamente de geração de emprego. No Fundo Social, trabalhei com o governador João Dória, também tive a possibilidade de trabalhar no campo liberal, promovendo a capacitação profissional em periferias, né, com as Praças da Cidadania, que foi o programa que nós lançamos, e a educação financeira e microcrédito em regiões mais carentes, mais vulneráveis do estado de São Paulo, especialmente região metropolitana e o ABC aqui de São Paulo. Eu entendo que, de alguma forma, alguns dos princípios liberais foram aplicados na prática, e isso me trouxe bastante satisfação para a gente promover, de fato, a saída da pobreza das pessoas mais carentes nas regiões de oportunidade, nas periferias. Quando eu entendi que o meu trabalho estava encerrado, eu saí. Então, hoje eu não tenho mais muito contato com o que está acontecendo no governo do Estado. Perdi o contato, eu saí em outubro do ano passado do Fundo Social, não tenho a fundo informações do que está acontecendo. O que eu vejo é que o governo do Estado poderia ter feito algumas coisas diferentes, isso eu já comentei na imprensa. Por exemplo, a gente tem ainda algumas cidades no estado de São Paulo que ainda não foram contaminadas
não tiveram nenhum caso de contaminação por coronavírus. Então, talvez uma flexibilização maior, né, já que eu sou um liberal, no campo mais liberal, nas ideias, pudesse ter sido melhor. Mas eu não estou próximo mais do governador João Dória para julgar como está sendo o governo dele. Felipe, bom dia para você. Eu achei interessante que eu estava lendo entrevistas suas aqui, você se classifica como um único candidato da direita raiz aqui para a Prefeitura de São Paulo, né? Se é que é isso mesmo que você disse. E você, apesar de ter trabalhado com o Bruno Covas e com o João Dória, você vem fazendo críticas, como iniciou agora a fazer, sobre a conduta do governo da Prefeitura de São Paulo no combate à pandemia, ao contrário dos elogios rasgados que você tem feito ao presidente Bolsonaro, na questão da pandemia mesmo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que você viu de tão bom na conduta do governo federal em relação ao combate ao coronavírus? E se você é direita raiz, quem que é direita Nutella aqui na disputa pela Prefeitura de São Paulo? Bom, Agostinho, boa sua pergunta, e é bom esclarecer aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, porque o que eu entendo como liberal é que se o Estado obriga as pessoas a ficarem em casa, por qualquer motivo que seja, que foi o caso que aconteceu aqui, a gente teve uma pandemia global, e realmente o Estado obrigou as pessoas a ficarem em casa, a fechar seus negócios, seus comércios. Quando o Estado faz isso, ele tem que prover alguma ajuda, algum apoio, porque justamente foi o próprio Estado quem limitou a liberdade das pessoas nesse caso, por um motivo nobre, que é o motivo da saúde, mas o fez. Então, como liberal, eu acredito que o Estado tenha que auxiliar as pessoas, já que o Estado, como eu disse, limitou a liberdade das pessoas. Nesse sentido, o governo federal ele liberou uma série de auxílios, seja para os indivíduos, então o auxílio emergencial, que era R$ 200 proposto pelo governo, mas que era um auxílio, que depois se tornou R$ 600, né, por meio do Congresso. Também auxílios para os estados e municípios, o governo federal fez isso, auxiliou os estados e municípios na pandemia, e também abriu linhas de crédito para micro, pequenos e médios empresários, o que manteve empregos, né? Aqui em São Paulo principalmente, mas no Brasil todo. Só que na cidade de São Paulo, Agostinho, o governo federal está aplicando em torno de R$ 2 bilhões por mês para 2,8 milhões de pessoas. Então, quase 3 milhões de pessoas na cidade de São Paulo, que por acaso são as quase 3 milhões de pessoas que vivem nas favelas, nas periferias da cidade, em situação mais de vulnerabilidade, estão recebendo esse auxílio emergencial. Então, eu entendo que o Estado, né, o governo do Estado, fez menos para a população diretamente do que o governo federal. E isso não estou personificando as ações, eu prefiro não personificar. Não foi o Bolsonaro ou o João Dória. O governo federal auxiliou mais a população no momento de pandemia diretamente do que o governo do Estado, na minha opinião. O governo do Estado fechou comércios, como eu disse, de forma totalmente horizontal, né? E isso fez com que a população de alguns municípios aqui do estado de São Paulo, que não tinham nenhum tipo de contaminação, também ficassem fechadas, e agora que a coisa está passando e está melhorando, esses municípios estão sendo obrigados a fechar. Então, na minha opinião, com relação ao governo do federal, sem personificar, o governo federal fez mais diretamente para a população com o auxílio emergencial, com o auxílio que passou de verba para os estados e municípios e os auxílios de linhas de crédito, fez mais para a população diretamente do que o governo do estado. E isso eu tenho visto muito nas periferias. Eu tenho andado, é claro que com toda a proteção, e eu sempre fiz isso, sempre fiz trabalho social, sempre conversei com a população mais vulnerável, e eu tenho visto que sem o auxílio, a coisa estaria muito grave, principalmente nas regiões mais vulneráveis, até com possibilidades de saques, roubos, enfim, a coisa poderia estar muito pior se a gente não tivesse recebendo aqui na cidade de São Paulo os R$ 2 bilhões por mês para quase 3 milhões de pessoas mensalmente. Então, na minha opinião, o governo federal fez mais diretamente, possibilitou mais auxílio diretamente ao cidadão do que o governo do Estado. E se sou liberal e eu entendo que se o Estado bloqueou a população, ele tem que auxiliá-la. Então, esse foi o meu comentário. Sobre direita raiz, eu entendo que o direita raiz é quem defende realmente um Estado mais enxuto, defende as privatizações, defende reformas
tributária, reforma administrativa, reformas da Previdência e várias reformas, para que o Estado se torne mais enxuto para atender a população nas áreas mais essenciais. E eu vejo que tem outras pessoas aí que se dizem do campo da direita. Por exemplo, vou citar aí o André Matarazzo, tá? O André Matarazzo foi vice da Marta. Não tem como uma pessoa que foi vice da Marta Suplicy, do PT, né, que era do PT, se eu não consigo ver a Marta em outro partido, né? Eu lembro da Marta, eu vejo ela vestida de vermelho com a estrela do PT no peito. Então não dá para, por exemplo, o André Matarazzo dizer que ele é uma pessoa de direita. Ele andou dizendo isso recentemente, não é. Então, para mim, ele é um direita, vamos dizer assim, mais Nutella. E o Celso Russomano, como é que você vê nessa questão? O Celso Russomano tem aí o seu viés de direita ligado à igreja evangélica, respeito muito a igreja evangélica, também sou protestante, cresci na igreja batista, enfim, frequento a igreja protestante, respeito muito ele, entendo que ele é uma pessoa de direita. A questão é o que o Russomano já fez na vida defendendo realmente as pessoas, os cidadãos, com o viés direita na prática. Eu entendo que direita raiz é quem já entregou empregos na prática, quem já promoveu oportunidades na prática, né? Então, a gente teve a oportunidade aqui em São Paulo, quando eu fui secretário, de empregar mais de 3 mil pessoas em mais de 190 empresas privadas. Isso é direita raiz na prática, é promover empregos. Eu entendo que o Russomano se diz de direita, mas eu nunca vi ele fazer nada na prática que represente essa direita raiz, que é promover oportunidade e autonomia das pessoas, né? Aquela história de que os burocratas atrás de uma mesa de escritório não podem querer saber mais da vida das pessoas do que a própria pessoa. E isso eu entendo que o Russomano não tem experiência na prática. Então, o direita raiz é quem promove a oportunidade e autonomia das pessoas na prática. O Felipe Sabará, pré-candidato do Partido Novo, está ao vivo hoje com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, nessa série de entrevistas que estamos fazendo com os pré-candidatos. Queria te perguntar o seguinte, Felipe, a questão da pandemia vai ser predominante na campanha, não é? O que você teria feito de diferente fosse você o gestor da cidade de São Paulo em relação às políticas públicas que envolvem esse assunto? Porque boa parte das decisões está na mão do prefeito. O que você teria feito de diferente? Thaís, eu vou falar de coisas aqui que eu venho falando desde o começo, tá? Porque eu acho muito fácil, né? Aquela história do engenheiro de obra pronta. Vim comentar aqui depois de 6 meses de pandemia é fácil, mas eu venho falando nas minhas redes sociais desde março, desde o primeiro momento quando a gente começou a identificar na Europa a situação, né? Principalmente na Itália, bastante complicada com relação ao coronavírus. O que eu coloquei nas minhas redes desde o começo é que o prefeito deveria ter tomado posição de protagonismo, né, principalmente com relação à informação da população, conversar com a população, né, e já começar ali a promover uma espécie de diálogo, principalmente com associações comerciais, com os estabelecimentos, para ver o que seria melhor para os comerciantes e para os seus clientes e funcionários. Né, porque já que iria haver uma espécie de fechamento, né, um lockdown, né, um fechamento, o prefeito demorou muito para fazer isso, e, na minha opinião, ficou nas costas do governador, não teve o protagonismo que a cidade deveria ter. E aí, eu vou usar o caso aqui, o exemplo do governador Romeu Zema, lá de Minas, que é do meu partido, que por acaso Minas é o estado com o menor número de mortes, né? Então, depois de todo esse tempo, Minas continua sendo o estado com o menor número de mortes. Para mim, o que o Zema fez, mesmo não sendo prefeito, sendo governador, é o exemplo que o Bruno Covas poderia ter seguido aqui, que é o exemplo de conversar com a população e mostrar para a população que estava à frente disso. Máscaras, por exemplo. A gente começou a falar sobre máscaras, eu comecei a usar máscara em março mesmo, porque, querendo ou não, é uma espécie de proteção. Não é a proteção ideal, mas é alguma coisa. E a própria prefeitura e o governo começaram a falar que máscara não adiantava. E agora, depois, começaram a fazer o uso da máscara e obrigar o uso da máscara, comprou respiradores atrasados, né, demorou, muitos respiradores nem chegaram aí em parceria com o governo do estado, não chegaram, compraram a valores acima, inclusive, do normal. O próprio governador Zema mostrou que dava para comprar mais barato, e os hospitais de campanha, que também foram feitos depois e atrasados, a valores também muito altos, fecharam os hospitais de campanha no auge, no pico, né, de contaminação aqui na cidade, ou seja, não teve lógica, na minha opinião, o que o prefeito de São Paulo fez. Depois fechou vias,
daí resolveu abrir as vias, depois teve aquele rodízio par e ímpar também, voltou atrás, né? E depois abriu os comércios com 4 horas, viu que não funcionou, daí aumentou para 5, aí ficou nas costas do governador de novo. Eu entendo que para ser prefeito de São Paulo tem que ter protagonismo e principalmente diálogo com a população, e a população que emprega as pessoas pode saber também como ajudar. Tanto que o prefeito começou a conversar com as associações recentemente. Por que não fez isso logo no começo para combinar o que era melhor para a população? Principalmente a população mais vulnerável, que não ficou em casa, Thaís. Eu conheço bem a periferia de São Paulo, conheço as regiões mais vulneráveis, as pessoas não podiam ficar em casa. Então, as políticas tinham que ser diferentes para diferentes pessoas. Na minha opinião, falhou muito a Prefeitura de São Paulo na pandemia, poderia ter feito diferente, com mais transparência, compras melhores, parceria com hospitais privados. Eu conheço os gestores de vários hospitais privados que estavam com leitos vazios aqui. A Prefeitura, num primeiro momento, rapidamente não precisaria ter feito os hospitais de campanha, talvez depois precisasse, mas a série de leitos de hospitais privados poderiam ter sido utilizadas, esses leitos, para tratamento de Covid. Na minha opinião, foi um enorme desastre tudo que a Prefeitura de São Paulo fez aqui com relação à pandemia. Agora, como eu disse, é fácil falar depois que a coisa já foi uma espécie de engenheiro de obra pronta. Eu não gosto disso, por isso que para quem segue nossas redes sociais vai ver que desde o princípio a gente está sugerindo medidas mais transparentes e medidas mais eficientes aqui na cidade. Felipe, só para a gente atualizar o nosso ouvinte aqui, você citou Minas Gerais, Romeu Zema, né, como um exemplo, na sua opinião, mas Minas Gerais está vivendo uma fase crítica. É um dos estados em que a pandemia ainda está em alta. Números de ontem, 4.663 mortos decorrentes do coronavírus, 120 apenas em 24 horas. Bom, é a fase mais crítica da pandemia em Minas Gerais. Só para deixar bem claro aqui, lá uma briga danada entre o governo do estado e prefeitura, enfim. Infelizmente, a gente vai saber quem acertou mais e quem errou mais só no final. Lamentavelmente, é isso que a gente vai ter. Nesse caso da pandemia, a gente não tem ainda a previsão de quando vai ser o final disso. Mas você falou que está pela periferia e tal. A gente está vivendo ainda em relação à pandemia o escancaramento das nossas diferenças sociais, né? Então, para falar de um aspecto, a educação, né? As famílias da periferia estão sofrendo mais ainda com a educação à distância do que outras famílias que têm condição, têm tablet, têm Wi-Fi, têm celular. Aliás, o prefeito Bruno Covas anunciou ontem, acho que vai distribuir tablet e tal, um tanto atrasado, mas a gente também não sabe até quando vai esse ensino à distância e se ele, na verdade, não veio para ficar, né? Então eu queria saber da sua parte, como é que a gente diminui essa distância entre a periferia e os bairros mais bem abastecidos, especificamente na área da educação, hein, Felipe? Bom, Agostinho, na verdade, eu acho que vale a gente voltar um pouco atrás, antes da pandemia, né? A associação, o Instituto Todos pela Educação, que é bastante importante aqui no Brasil, fez um estudo no ano passado, levando em consideração os últimos três anos aqui da educação municipal. E demonstrou que 88% das crianças que estudam em escolas municipais aqui em São Paulo, 88% que concluem o ensino fundamental 2, que é até onde termina a responsabilidade municipal na educação, 88% não entende, não sabe o básico de matemática. Vamos arredondar 88% para 90%. Ou seja, quase a totalidade dos nossos alunos aqui em São Paulo não concluem o Fundamental 2 sabendo matemática básica. E esse estudo mostrou também que 65% dessas mesmas crianças não aprendem o básico de português. Isso demonstra que a educação municipal em São Paulo está em frangalhos, né? Está muito mal, sendo que é o maior orçamento do país, o maior orçamento municipal em educação é São Paulo. São 14 bilhões de reais que são investidos anualmente na educação municipal. E as crianças não estão aprendendo. Então, o problema da educação não é agora só na pandemia, né? A pasta da educação está devastada. E não é por falta de recursos, né? Então, a gente precisa valorizar os professores, precisa melhorar a condição dos professores para que eles possam conseguir ensinar, porque claramente não estão conseguindo ensinar e os alunos não estão aprendendo. E agora, no momento de pandemia, isso piora, porque a prefeitura demorou, e de novo, do mesmo jeito que a prefeitura demorou, na minha opinião, para reagir com relação à pandemia na área da saúde, demorou
né, ainda mais na educação, porque é óbvio que a prefeitura precisaria mudar a forma de ensino no meio de uma pandemia. Não dá para achar que a coisa ia voltar tão cedo. Então, na minha opinião, de novo, isso escancara a falta de gestão e a falta de preparo do prefeito e da prefeitura aqui de São Paulo no momento, essa gestão, que na minha opinião não tem gestão, e isso ficou escancarado nas duas principais pastas, que é a saúde no começo, que foi muito mal, e agora na educação demonstra que não se preparou. Poderia ter usado, né, parte desse orçamento que não estava sendo investido porque as escolas estão fechadas, em compra de equipamentos e uma transição mais digital para os alunos. Como não fez isso, como sempre, atrasado, a gente agora está sofrendo mais. E vai sofrer ainda mais, porque muitas famílias que conseguiam pagar escolas particulares para os seus filhos não vão conseguir. Então, a pressão pela educação municipal pública vai aumentar ainda mais, Agostinho, agora com a questão econômica também estando em extrema necessidade. Então, na minha opinião, a grande questão aí é falta de gestão. 14 bilhões de reais investidos mensalmente. Enfim, é um desastre aí. A prefeitura também não se preparou para isso. Agora, sugestões. Realmente, começar logo, já que não fez até agora, precisamos transicionar mais a nossa educação para um momento de tecnologia. E não só pela pandemia, Agostinho e Thaís. As crianças hoje, elas já estão mais tecnológicas, elas já aprendem de outras formas. E a gente precisa atualizar a Prefeitura de São Paulo, que não consegue alcançar essa velocidade da sociedade. E eu vou citar a saúde de novo. A saúde em São Paulo não tem um prontuário eletrônico. A gente está em 2020, né? E a gente tem 10 bilhões de reais investidos em saúde na cidade de São Paulo e ainda não tem um prontuário que tem o histórico de um paciente. Então, a transformação digital da cidade de São Paulo é urgente. Ou a gente vai ficar para trás, né, 12 milhões e meio de habitantes, e a gente vai acabar perdendo pessoas, vidas e principalmente as crianças que já não estão aprendendo, e essa situação tende a piorar. Bem, eu queria agradecer ao Felipe Sabará, pré-candidato do Partido Novo à Prefeitura de São Paulo, conosco aqui ao vivo neste sabadão na Rádio Bandeirantes, nessa série de entrevistas que nós estamos fazendo com os pré-candidatos. Obrigada, Felipe, até a próxima, hein? Eu que agradeço, Thaís, Agostinho, um abraço a todos os ouvintes.